Nessa semana teve a estreia da nova novela das 9 da Globo, A Força do Querer. Glória Pérez está de volta no horário nobre e hoje é dia da gente fazer a crítica sobre esse primeiro capítulo, sobre essa estreia. Hoje é dia de crítica da estreia de A Força do Querer. Então entre e fica à vontade que está começando mais um Diário Novela. Bom, nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, estreou A Força do Querer, a nova novela da Glória Pérez, ela que estava fora do circuito de novelas desde Salve Jorge, de 2013, né? É difícil um pouco a gente definir o que é a história de A Força do Querer. A gente sabe que não tem uma história única, não. Ela está trazendo 3 protagonistas diferentes para poder conduzir essa história. E são 3 mulheres que de alguma forma vão se entrelaçar. E o bacana é que pelo menos de um desses entrelaçamentos a gente não vai ter o envolvimento de um homem. A gente tem a história da Ritinha, vivida pela Isis Valverde, que é uma menina que mora no Pará. Ela tá noiva do Zeca, personagem do Marco Pigossi. E ela começa a se envolver com o Rui, personagem do Fiuk. Depois vai ter a história da Bibi Perigosa, vivida pela Juliana Paz, e da Geisa, vivida pela Paola Oliveira. Isso a gente vai deixar um pouco para mais tarde. Nesse primeiro capítulo, a gente começou vendo um acidente com 2 meninos, que são o Zeca e o Rui. Eles se envolvem no acidente lá no Pará. E nesse acidente eles caem no rio, são salvos por um índio. Acontece que os dois acabam quase dados como mortos, ninguém acredita que eles pudessem sobreviver. O índio encontra os dois e quebra um colar e dá para eles, falando: no rio que uniu vocês vai também separar. Porque eles dois vão se apaixonar pela Ritinha, que é a personagem da Isis Valverde. Nesse começo a gente vê muito isso acontecendo. Aí depois a gente tem uma passagem de quase 15 anos por aí na novela, até chegar na atualidade, em que o Rui volta lá pro Pará e encontra, se apaixona pela Ritinha e começa a ter esse envolvimento e se encantar por essa menina. A gente viu também 2 personagens importantes pra trama. Um é a Bibi, que é a personagem da Juliana Paz. Ela briga já com o Caio, que é o namorado dela. É a personagem do Rodrigo Lombardi. É interessante a gente perceber uma coisa. A Glória Pérez foi muito inteligente, eu acho, nesse momento, porque a gente já tem uma empatia com o Rodrigo Lombardi e a Juliana Paz. Eles já são um casal de um tempo, já eles fizeram o Caminho das Índias e foi um casal improvável naquela novela que se transformou numa super sensação. Eles não seriam o casal principal e acabaram se tornando o casal principal na novela. Então a gente já tem essa identificação, são personagens muito fortes e ela trazendo os dois, rompendo nesse primeiro capítulo, eu particularmente achei muito interessante, porque a gente já tem esse envolvimento com os dois. Então é como se o Raj e a Maia tivessem uma discussão se separando aqui no Rio de Janeiro ao invés de estar lá na Índia. Isso é bacana, acho que a Glória Pérez foi muito inteligente de colocar isso. Eu achei a cena da separação dos dois, da briga, muito madura. Achei muito legal, muito realista, né? Claro que é novela, claro que tem aquele melodrama todo, mas achei bem realista o que foi mostrado ali, né? E a gente viu que a Bibi é uma mulher que ela é apaixonada, ela vive por paixões, ela gosta de amor, ela gosta de paixões avassaladoras e arrebatadoras, e o Caio tá mais focado no negócio, quer ficar com ela, mas mais focado no negócio. É complicado isso, né? Quando uma pessoa quer muito viver de amor e a outra é um pouco mais pé no chão. Eles se separam nesse momento e ela já vai logo se envolvendo com o Rubinho, que é o personagem do Emílio Dantas. E mais pra frente a gente vai ver um desdobramento dessa história, né? Ela vai ficar, a gente já vai vendo se ela é muito pobre, ele tá desempregado. E ela vai acabar indo pro mundo do crime. Eles vão ser despejados da casa que eles estão. Ela vai morar na favela. Ela se envolve com o tráfico e ele também arrasta ela para isso. E ela acaba se tornando uma Bibi Perigosa, a poderosa do pó. Eu acho que vai ser o nome dela lá pra frente. Ela vai se transformar numa bandida por força das circunstâncias, que é o que a Glória Pérez tá trazendo, né? Outro personagem importante que a gente viu aí é a relação da Joyce, que é a Maria Fernanda Cândido, que parece que não envelhece nunca, com a filha dela, a Ivana. Na segunda fase, que é a primeira fase durou um capítulo, né? Primeiro a gente viu a Ivana bem criancinha e ela tentando fazer da Ivana um clone dela, né? Uma espécie de uma Barbizinha, uma bonequinha que se veste igual a ela. A gente tem uma passagem de tempo e a gente volta com a Ivana já adulta, vivida pela Carol Duarte. E a gente sabe que a Ivana, ela lá pra frente da novela, a gente vai ver o desenvolvimento de uma personagem que é transgênero. Ela é uma mulher agora e ela vai passar por todo o processo para se transformar num homem. A Glória Pérez está pegando um assunto que está muito em voga ultimamente e é extremamente polêmico para poder tratar nessa novela, dando uma visibilidade muito grande. Eu acho super importante tratar desse tema. O Fantástico fez
reportagens sobre isso, só que eu acho que a Glória Pérez, e ela sabe disso, ela tá se arriscando muito e vai levar tiro para todo lado, porque quem não consegue entender isso, com certeza não vai querer ver isso sendo retratado na novela, principalmente de uma forma tão mais humanizada. A gente vai ver o processo dela. A Glória Pérez está querendo fazer com certeza com que a gente se afeiçoe a Ivana, né? Então transformando ela numa personagem compreendida, pra gente se emocionar com ela, com as dificuldades dela, da relação que ela tem com a mãe. E eu acho que de alguma forma, quem é transgênero, quem conhece muito, eu não conheço nenhum transgênero, eu não conheço pessoas que passaram por esse processo, não são próximas a mim, eu tenho minhas dúvidas sobre o retrato que ela tá fazendo desse personagem. Será que ela vai conseguir transformar bem esse personagem? Será que ela vai conseguir fazer com que os transgêneros se sintam bem representados, né? Outra coisa que eu achei interessante também foi a Maria Fernanda Cândido, como ela se apresentou. Eu lembro muito, no começo da carreira da Maria Fernanda Cândido, ela era uma mulher muito bonita comparada à Sofia Loren, realmente ela se parece com a Sofia Loren. E ela sempre fez muito personagens pobres, por incrível que pareça. Normalmente a gente vê mulheres muito bonitas fazendo personagens de ricas, de granfinas e tudo. E eu lembrei de pelo menos 4 personagens da Maria Fernanda Cândido, que ela foi mulher pobre. Quando ela estreou na televisão, ela fez Terra Nostra, que ela fazia a Paola, que foi uma grande estreia. Ela era uma mulher que fazia macarrão e se envolvia com um cara que era rico. Depois ela fez Esperança, que também era uma mulher pobre que morava num cortiço. Aí ela foi fazer Como uma Onda, que era mulher de um pescador. E uma das últimas novelas que ela fez foi Paraíso Tropical, em que ela era secretária do personagem do Tony Ramos. Então ela nunca foi super granfina. Ela começou a ter isso em Lado a Lado, acho que é de 2012, Lado a Lado, em que ela era uma atriz francesa. Aí ela era muito rica. E na minissérie Felizes para Sempre também, que ela era uma mulher riquíssima, mulher de um deputado. Então no começo da carreira dela, ela sempre fez mulheres pobres. E na maioria dos personagens dela são mulheres boas, boazinhas, né, com empatia do público. Dessa vez, não que ela seja uma vilã só porque ela é contra a filha dela, mas ela não é muito compreensiva, né? Ela não é uma mulher que entende a filha dela, não. Ela quer impor as vontades dela e ela é bem aquele tipo rica, granfina, metida, besta, né? Então é uma personagem muito interessante pra volta da Maria Fernanda Cândido, a princípio uma novela inteira. Agora, um ponto negativo que eu achei dessa novela foi que eu achei muito lento. Eu vi um comentário no Twitter falando assim, nossa, isso não parece um capítulo de estreia, parece um capítulo no meio da novela quando tem aquela barriga enorme, né? Que barriga, a gente sabe que novela é aquele momento que a história não acontece nada de surpreendente. As pessoas estão só vivendo, não tem grandes conflitos, nem grandes ganchos. Foi o que eu achei também. Eu acho que o capítulo de estreia tem que ser um capítulo muito especial. É um capítulo para chamar a sua atenção. Não precisa de necessariamente muitas coisas, mas precisa de muitas emoções acontecendo. A gente viu todos os personagens ali, a gente entendeu a vida deles, mas talvez não tenha havido tantos conflitos nesse primeiro capítulo pra gente se prender tanto assim. Eu não gostei. Eu esperava uma coisa mais ágil, mais rápida, pra gente poder começar e se envolver com essa história e ironicamente, querer assistir essa história, né? Isso é engraçado. Por um lado é ruim porque a gente não se emociona tanto. Por um outro lado é bom porque a gente lembra sempre de Babilônia, as pessoas lembram muito de Babilônia, que foi um primeiro capítulo espetacular, que deu vontade muito de assistir. Infelizmente a novela desandou e teve muitos cortes, muitas alterações, a novela ficou descaracterizada. Foi o que aconteceu com A Lei do Amor, né? Foi uma novela que para agradar a audiência mudou tanto que desagradou. Então esse primeiro capítulo de A Força do Querer acho que mostrou bem pouco esse gancho para pegar a gente e para fazer a gente assistir, eu achei bem fraco. Não gostei muito não. Eu espero que a coisa melhore um pouco. Achei interessante a Ritinha, que é a personagem da Isis Valverde, ela apareceu no primeiro capítulo, apareceu bem pouco, depois deu um enfoque maior. Acho que vai ficar muito legal, e eu falei aqui da Paola Oliveira, quando ela voltar mesmo, ela vai fazer a Geisa, que é uma policial, e ela vai bater de frente com a Bibi, que é a personagem da Juliana Paz. Então vai ser muito legal esse embate das duas, acho que lá na frente vai ser mais legal. O envolvimento que ela vai ter com a Ritinha é que ela vai se envolver com o Zé, que vai transformar num triângulo amoroso. Uma característica interessante também que vai ter nessa novela, que a gente já tá sabendo, a Glória Pérez pegou 3 protagonistas, né, vamos dizer assim, pra poder contar a história dela sobre os desejos dessas pessoas. E ela já disse que em determinados momentos da história, o desejo dela, ela vai focar em uma das protagonistas, em uma dessas 3 mulheres. Vai contar muito a história delas e as outras vão ficar mais orbitando ali com poucos acontecimentos. Isso é interessante porque faz a novela poder ser mais dinâmica, não foca só num personagem, em alguns paralelos que ganham destaque, são 3 com grandes destaque. E uma última característica que eu acho bacana que ela tem, não tem vilões. A Globo, ela tá apanhando bastante ultimamente em acertar
a novela das 9 com o seu público, né? A audiência tá oscilando muito, A Lei do Amor teve a segunda pior audiência da história da Globo, perdendo só para Babilônia. Foram novelas que tiveram dificuldades para poder pegar o público, né? De uma forma interessante. É uma aposta de uma novela meio positiva, né? Ela é essa ideia de querer alguma coisa e que os obstáculos são quase as próprias pessoas, são situações da vida. A gente pode perceber que A Força do Querer não tem um grande vilão que atrapalha as coisas. A gente não tem uma Carminha, a gente não tem uma Magnólia, a gente não tem o pai da facção, por exemplo, pra gente poder falar assim, não, essa pessoa aí vai atrapalhar os planos da protagonista. As próprias protagonistas vão ter comportamentos duvidosos e vão se enfrentar. Pode ser bastante interessante isso, tem que ver o desenrolar dessa novela. E outra coisa que eu preciso comentar aqui, é claro, eu que adoro essa parte de novela, que é a abertura e o logotipo da novela. A abertura, plasticamente, visualmente, eu achei muito bonito. Aqueles recortes, aquela luz. Só que eu não entendi o que é aquilo. Eu não sei o que é que quis passar. Eu percebi ali que é quase um resumo das situações da novela. A gente vê muito uma parte que é um caminhão, uma estrada, que deve falar do Zeca, e naquelas imagens assim, e a gente vê muito um casal andando por aí e chega no topo de uma montanha. Quer dizer nada. O teaser, que tinha aquelas pessoas andando em diversos ambientes e enfrentando alguns obstáculos, eu achei ele muito mais representativo, muito mais rico conceitualmente do que a abertura. A abertura é bonita, é uma pintura muito bonita, mas ela não quer dizer nada, infelizmente. Então acho que foi uma grande falha. Assim, a abertura ela não ajuda a contar a história nem nada, mas ela é aquela embalagem, né? Ela tenta ser um resumo à parte artística da novela. E o logotipo da novela, eu gostei daquilo. Eu achei interessante porque ele tenta mesclar conceitos interessantes. É força, então as letras são todas geométricas, né? As letras são muito fechadas, bem desenhadinhas e tudo. E tem algumas coisas que são interessantes, que é como se fosse uma pincelada, mas que não é, né? Em algumas letras tem uma certa pincelada assim que ela meio que desaparece. É como se fosse assim, representando a força, né? Aquela coisa quase indestrutível. E o querer é uma coisa que você precisa estar o tempo todo insistindo para acontecer, mas o querer, ele como vontade, tudo, ele desaparece com o tempo. Ele não é uma coisa tangível, né? A gente não pode pegar o querer e o desejo, não. Ele é uma coisa que pode acontecer. Então acho que eles traduziram isso de uma forma bem interessante no logotipo. É só um parênteses, porque é uma parte que eu gosto muito, que eu vou sempre falar aqui do que eu achei do logotipo e, obviamente, da abertura da novela. Então, essas foram as minhas impressões sobre esse primeiro capítulo de A Força do Querer. A minha expectativa para essa novela não era das melhores possíveis. Tem muitos elementos que fazem com que ela possa fazer um sucesso. E a Glória Pérez, ela sabe falar muito das relações humanas, né? Piegas ou não, ela fala muito das relações humanas. E ela tá trazendo uma novela que pelo menos é um pouco diferente do que ela tem feito nos últimos tempos, né? Ela não tá indo para outro país de uma cultura exótica, ela tá indo para dentro do Brasil mesmo, e não tá postando tudo numa história de amor só. Ela tá postando em várias histórias diferentes, mesmo que a gente não saiba a motivação dessas pessoas. Você tá gostando da novela, desses primeiros capítulos? Tava gostando das chamadas? Gostou do que viu nesse primeiro capítulo, no segundo capítulo? Nessa estreia, nesse começo, tá gostando do que você tá vendo? Coloca aqui nos comentários o que você tá achando da novela, o que você tá esperando ainda. Tem muitos capítulos pela frente, a novela deve ter 150 capítulos, a gente pode esperar muita coisa pode mudar, pode se manter, a gente não sabe. E aí, quais são as suas expectativas? Coloca aqui. E se você gostou do vídeo, obviamente, dá o seu joinha aqui. E é claro, inscreva-se no canal para acompanhar. Toda semana vou ter vídeos aqui para trazer para vocês análises das novelas que estão no ar agora e também relembrar algumas novelas do passado e falar de novelas que vão estrear. Beijo para vocês, obrigado por terem assistido, até a próxima semana, tchau!